Imagina só a situação. Sentir um mal-estar, a cabeça pesada, sem conseguir focar na aula, dia após dia. Agora, e se em vez de só reclamar, um grupo de estudantes decidisse usar a ciência para provar que tinha algo muito errado ali? Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Vamos mergulhar nessa história. Essa frase aqui, ela é do relatório dos próprios alunos. É forte, né? Ela já dá o tom da nossa análise, deixando bem claro que o problema ia muito além do desconforto. Era algo que podia, de fato, impactar o futuro de cada um deles. Bom, vamos começar pelo começo. Entender qual era o problema que os alunos da Escola Estadual Santos Dumont encaravam todos os dias. E não era um simples incômodo, não. O relatório dos alunos descreve sintomas bem claros. Sabe aquele mal-estar físico, os corpos meio moles, a dificuldade de se concentrar, um calor sufocante que causava irritação e um cansaço que não passava? Era praticamente impossível aprender direito nessas condições. E a situação ficava ainda pior. Se é que dá para imaginar. A escola estava passando por uma reforma, daquelas que se arrastam, sabe? E por causa disso os ventiladores estavam desligados. Para completar o cenário, um vazamento persistente deixava os bebedouros secos, ou seja, tirava dos alunos a forma mais básica de se refrescar. Uma combinação perigosíssima. Só que, em vez de só reclamar, eles foram para ação. E é aqui que a história vira. Vamos ver como essa frustração toda se transformou num projeto científico de verdade. A oportunidade de ouro apareceu numa matéria letiva chamada Física em Ação. Foi o lugar perfeito para eles usarem física, biologia e até um pouco de robótica para transformar o que eles sentiam em dados. Dados concretos, sabe? E aqui a gente vê os alunos com a mão na massa. De um lado, preparando a tecnologia, usando um sensor e uma placa Arduino para medir tudo direitinho. Do outro, o grande momento, apresentando os resultados. Esse slide mostra a jornada completa, desde a coleta dos dados até a hora de comunicar o que eles descobriram. Certo. Agora, vamos entender um pouco da ciência por trás disso tudo. Como é que eles conseguiram transformar uma sensação de mal-estar em números que ninguém podia ignorar? O primeiro conceito é o mais básico, que todo mundo conhece, a temperatura. Simplesmente o quão quente o ar estava, medido em graus Celsius. Aí vem o segundo fator que é crucial, a umidade relativa. Basicamente, é a quantidade de vapor d'água no ar. Sabe aquela sensação de tempo abafado, pesado? É culpa da umidade alta. Ela atrapalha a evaporação do nosso suor e, com isso, dificulta o resfriamento natural do corpo. E aí, juntando esses dois, temperatura e umidade, a gente chega no que realmente importa, o índice de calor, ou como a gente costuma chamar, a sensação térmica. É essa medida que diz o quanto o nosso corpo de fato está sentindo de calor. E é a métrica mais importante para avaliar os riscos para a saúde. E essa aqui é a tabela oficial que os alunos usaram para classificar o perigo. Repara nas categorias: cautela, cautela extrema, perigo e até perigo extremo. Cada uma delas corresponde a riscos cada vez maiores, que vão de uma simples fadiga até uma insolação iminente. Então, com todas essas ferramentas científicas em mãos, o que será que os números mostraram sobre as salas de aula? Bom, os resultados foram realmente alarmantes. A pergunta que eles queriam responder era bem direta. Afinal, quais eram as condições reais dentro da escola num dia de aula comum? A resposta estava nos números que eles coletaram. E olha, eram chocantes. Primeiro, a temperatura máxima do ar, 32,1 graus. Só isso já é um valor bem desconfortável para um ambiente onde se espera concentração e aprendizado. Agora, soma isso a umidade relativa do ar, que chegou a impressionantes 84%. É um nível altíssimo. Isso deixa o ambiente super abafado e, como a gente viu, atrapalha muito a regulação de temperatura do corpo. E aí, quando a gente combina os dois, chegamos ao dado mais impactante de todos, o índice de calor. A sensação térmica no corpo dos alunos chegou a 37,4 graus Celsius. Essa tabela aqui resume o problema de forma perfeita. A temperatura estava acima do ideal, a umidade muito alta. E o mais grave de tudo, o índice de calor colocava a sala de aula na categoria de cautela extrema, ou seja, com risco real de cãibras e exaustão pelo calor. Mas o perigo não era só o calor. O estudo identificou outro risco sério para a saúde que está diretamente ligado àqueles 84% de umidade, mofo e fungos. Pois é, o ambiente tão úmido é o cenário perfeito para esses micro-organismos se proliferarem. E eles podem causar de tudo, desde alergias respiratórias e crises de asma até infecções mais graves que podem afetar o corpo todo. Era um risco duplo para a saúde dos alunos.
Agora, vamos para a parte final para entender como esse projeto virou uma ferramenta poderosa para toda a comunidade escolar. O grande momento do projeto foi, sem dúvida, a Feira do Conhecimento. Ali, os estudantes não estavam só mostrando gráficos e números, eles estavam apresentando para pais, professores e para a direção da escola a prova científica de que o ambiente escolar era insalubre. E a conclusão do relatório deles é clara, direta e objetiva. A forma mais eficaz de resolver o problema é controlar a temperatura. Antes de qualquer outra coisa, é preciso resfriar aquele ambiente. A segurança e o bem-estar dos alunos dependem disso. E a gente termina com essa reflexão. O trabalho desses estudantes foi brilhante. Eles transformaram um problema real em dados, em evidências e em um pedido claro por mudança. A pergunta que fica no ar é: quando alunos usam a ciência para provar que a escola é um lugar inseguro, o que acontece depois?